Muito bom dia para você, telespectador da TV Nova Nordeste. Seja muito bem-vindo a mais um programa Saúde em Evidência. E hoje nós vamos estar recebendo aqui nos estúdios o médico coloproctologista, o Dr. João Otávio Moraes Rolim, que vai falar conosco sobre as doenças inflamatórias intestinais. Um assunto muito importante, mas ainda pouco difundido. E vamos falar também do câncer do intestino, o câncer que hoje ocupa 4º lugar no ranking dos cânceres que acometem a nossa sociedade. Imperdível o programa, fica conosco. Muito bom dia para você, telespectador. Muito obrigada por abrir novamente, mais uma vez, as portas da sua casa para que eu e toda a equipe do programa Saúde em Evidência chegue até aí, até você com muita informação. No sábado de hoje, vocês vão entender um pouco mais sobre as doenças inflamatórias intestinais e para isso nós estamos aqui nos nossos estúdios com o doutor João Otávio Moraes Rolim, que é coloproctologista, que vai falar conosco sobre essas doenças inflamatórias intestinais e também sobre o câncer de intestino. Então fica conectado, passa aí, amanhã todinha junto com a gente, porque nós temos muitas informações importantes para você. Doutor João, seja muito bem-vindo a esta casa. Para nós é uma honra recebê-lo aqui. E já geramos essa expectativa no público da sua vinda aqui, porque tivemos com o Dr. Jarbas Maciel falando sobre alguns tipos de cânceres e o câncer de intestino foi falado e o seu nome foi citado, então seja muito bem-vindo. Gostaria de agradecer o convite, desejar um bom dia aos telespectadores. É uma honra estar aqui. Vamos começar falando do tema do programa. Doutor João, o que é que vem a ser as doenças inflamatórias intestinais? Porque eu sei que você que está aí em casa também tem essa dúvida, talvez você nunca tenha ouvido falar nessa sigla, inclusive, que é DIIS, Doenças Inflamatórias Intestinais. Vamos perguntar, doutor João, o que é que vem a ser as doenças inflamatórias intestinais, doutor João? Veja, Catarina, as doenças inflamatórias intestinais, elas são doenças crônicas, intestinais crônicas, que são uma desregulação da resposta imunológica intestinal, certo? São doenças que podem se dividir em duas doenças, são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, certo? São doenças que não têm cura, mas que têm um controle e que nos últimos anos, da década de 80 para cá, ela vem aumentando muito a sua incidência. Isso se deve a quê? Esse aumento desse número de casos? A gente vê que da década de 80 para cá, a gente vê uma mudança no estilo de vida, no hábito alimentar. Isso tem uma associação com o aumento da incidência dessas doenças inflamatórias intestinais. A sua patogênese, a sua causa não é bem definida, é uma doença autoimune, na qual o próprio corpo ele ataca o intestino, causando diversos sintomas, diversas complicações que afetam qualquer idade, certo? Não tem uma idade mais prevalente e também não tem um gênero, não afeta mais homem, mais mulher, ele é igual em ambos os Tem um sexos. fator genético ou não? É mais do estilo de vida? Ou tem o fator genético também? Existe um fator genético, estudos que mostram um fator genético entre 10 a 30% dos casos. Existe uma associação com a doença inflamatória intestinal, sim. Mas a maioria é, então, de estilo de vida? Exato, exatamente. Certo. Não tem idade, não tem prevalência em gênero. Exato. Então, é uma doença que ela pode acontecer... São doenças que podem acontecer em qualquer tempo. Em qualquer tempo. E para qualquer sexo. Isso. E quanto mais cedo é diagnosticada essa doença, mais grave tende a ser. Por ser uma doença de curso longo, então, quanto mais jovem se tem o diagnóstico da doença, mais grave tende a ser a doença.
Então, ela funciona numa lógica meio que inversa à maioria das outras doenças, que se diagnosticada precocemente, a maioria das outras doenças, o diagnóstico precoce é bem bacana, mas as doenças inflamatórias intestinais, se o diagnóstico for mais cedo, isso quer dizer que ainda é mais grave? Exato. Porque como é uma doença que não tem cura, é uma doença de curso longo, então quanto mais cedo eu tiver a doença, mais cedo eu vou desenvolvendo sintomas ao longo dos anos, certo? Então, hoje em dia, a gente tem como manter a doença controlada. A gente coloca o que a gente chama a doença para dormir. A gente deixa ela em remissão, certo? Com medicações, em casos específicos, em alguns casos cirurgia, mas é uma doença que não tem cura. Ela tem um controle, um acompanhamento permanente com um médico, normalmente um coloproctologista, um gastroenterologista, um acompanhamento crônico. Para você que está aí em casa, eu sei que você tem essa curiosidade, né? Já ficou aí curioso. Doutor João, de uma forma simples, quais são os sintomas que quem está aí em casa pode identificar para ficar com aquela pulguinha atrás da orelha? Opa, doutor João falou nisso e pode sugerir, que não necessariamente seja, né, sem uma avaliação clínica, mas tem alguns sintomas que o nosso telespectador que está nos assistindo possa se identificar para chegar ao ponto de procurar um proctologista, um coloproctologista? Com certeza. A doença inflamatória intestinal, ela tende a cursar com dor abdominal, uma diarreia persistente, não é aquela diarreia aquosa, autolimitada, que com 5 dias a gente melhora, é aquela diarreia que dura 30 dias, associada a uma perda de peso, que muitas vezes vem com sangue, às vezes coágulos de sangue junto com a diarreia. A dor abdominal também persistente, cursa também com um quadro de anemia. A diarreia ela tende a ser mais frequente para o acometimento do intestino grosso, que é mais característico da retocolite, e a dor abdominal ela tende a ser mais característica da doença de Crohn, porque ela acomete o intestino delgado, certo? Então, uma patologia acomete o intestino grosso, outra o intestino delgado. Não, na verdade a doença de Crohn, ela tende a ser uma doença mais agressiva. Ela acomete desde a boca até o ânus. Ela pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal, certo? Certo. E acomete de que forma? Para quem está em casa ficar assim mais sintonizado, prestando atenção mais. Começa com uma gastrite, quando a gente começa pela boca, começa exatamente como? Na doença de Crohn, ela pode se manifestar de várias maneiras, certo? Ela pode se manifestar até mesmo com fístulas anais, fístulas enterocutâneas. A gente vê alguns casos de pacientes que foram operados de apendicite e no histopatológico, no resultado da biópsia, deu uma doença de Crohn. Então, é uma doença que ela pode se apresentar por múltiplas manifestações, certo? Já a retocolite é uma doença que acomete, o nome já diz, né? O reto e o cólon, certo? O intestino grosso. Então, ela cursa mais com a diarreia, em alguns casos, a dor abdominal, certo? E ambas essas doenças, que compõem a doença inflamatória intestinal, elas têm manifestações extraintestinais associadas. Elas podem ter manifestações articulares, o paciente pode ter dor nas articulações, pode desenvolver alterações oculares, pode desenvolver alterações na pele. Então, associada aos sintomas do trato gastrointestinal, a gente pode ter essas manifestações extraintestinais associadas, que nos ajudam no diagnóstico da doença. Era exatamente sobre o diagnóstico que eu iria lhe perguntar. É um diagnóstico complexo? Porque assim, uma pessoa que está sentindo dores articulares e procura os médicos dessa área. Então, daqui que vem se investigar para descobrir que é uma doença inflamatória intestinal que está repercutindo nas articulações, é um caminho que às vezes pode ser demorado para diagnosticar? Normalmente, os pacientes, na grande maioria das vezes, eles têm sintomas intestinais, que são mais prevalentes, e associado a esses sintomas intestinais, eles vão desenvolver sintomas extraintestinais.
mas o que chama mais a atenção do paciente, o que lhe incomoda mais é a questão intestinal. Intestinal, certo? certo. Doutor João, a partir do diagnóstico, uma vez diagnosticado com doença de Crohn, vamos focar agora na doença intestinal de Crohn. Como foi diagnosticado? Como é que funciona a partir daí? Qual é a vida? Como é que vai ser? No que vai implicar a vida desse paciente, já que é uma doença que ela vai entrar em remissão e não tem cura? Como é que vai ser a partir daí? Fui diagnosticado, e agora? Veja, o diagnóstico, primeiro, ele é um diagnóstico que ele tem uma condução clínica, laboratorial, de imagem e endoscópica, uma endoscópica com biópsia, certo? É um diagnóstico que não é simples, certo? Ele é uma propedêutica que a gente utiliza bem ampla para chegar ao diagnóstico da doença inflamatória intestinal. No que diz respeito à doença de Crohn, normalmente a gente utiliza as medicações chamadas imunobiológicas hoje. São medicações em que diminuem a resposta inflamatória do nosso corpo e elas fazem com que aquela desregulação imunológica do trato gastrointestinal não ocorra, fazendo com que a doença ela durma, né? Ela entre em remissão, certo? Hoje em dia a gente tem biológicos cada vez mais modernos que permitem um período de remissão longo para o paciente, certo? E em alguns casos, mais como na doença de Crohn, às vezes necessita de cirurgia, certo? A doença de Crohn ela pode cursar com diminuição da luz do intestino, em alguns casos tem que ressecar o intestino, senão vai evoluir com obstrução do intestino. Ela pode se manifestar com fístulas anais, que às vezes precisam ser operadas, certo? São é um tipo de doença orificial, a fístula anal. Na maioria das vezes são fístulas anais complexas. Podem cursar com uma comunicação do intestino com a pele, necessitar de uma cirurgia. Então, a doença de Crohn ela tende a ser mais agressiva do que a retocolite, certo? Então, é um acompanhamento complexo. Por isso que muitas vezes precisa de um coloproctologista para manejar essa parte cirúrgica e, juntamente com o gastroenterologista, ver a parte clínica da doença. Então, fica aqui o lembrete, né? A importância de estar sempre fazendo as visitas periódicas ao seu médico e, principalmente, sobretudo, no caso de hoje, do nosso tema de hoje, se você tem algum desconforto abdominal, algum desconforto intestinal. Essas doenças elas vêm acompanhadas de dor, né, de um desconforto. E também um outro aspecto bem importante é a questão da diarreia. Diarreia não é normal, né? Diarreia é uma resposta do organismo a alguma coisa está acontecendo. É óbvio que se for por uma alimentação ou por uma infecção, ela tem um prazo curto, né? Como essa doença, as doenças inflamatórias do intestino, ela não tem uma faixa etária predominante, então em todo o tempo, uma diarreia que passe ali de 5 dias já é um ponto de observação para se procurar um profissional médico dessa área. Isso, normalmente uma diarreia crônica. Eu passo 30 dias com diarreia, que tomei probiótico, não passou e estou perdendo peso, essa diarreia vem com sangue, estou com uma cólica abdominal persistente. Em algum momento apresenta alguma questão purulenta, algum pus? Sim. Às vezes a diarreia ela cursa com sangue e muco. O muco é de aspecto purulento, principalmente quando tem um acometimento retal, né? A gente tem a retite, que a gente chama o proctite, ela pode cursar sim com muco, pus na evacuação, ou até mesmo sem uma evacuação por si. Só a saída de sangue e pus mesmo. Para esses e outros assuntos sobre as doenças inflamatórias intestinais, você fica conectado aqui com a gente, não muda de canal, que daqui a pouquinho a gente volta depois de um rápido intervalo. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde.
o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, o nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Estamos de volta para mais um bloco do Saúde em Evidência e hoje estamos aqui com o Dr. João Otávio falando sobre as doenças intestinais. Eu quero agradecer a você que está aí fazendo de nosso programa um parceiro. Todos os sábados você junto conosco aqui se informando sobre saúde. Isso é muito bom. Que bom que você abriu as portas da sua casa mais uma vez. Agradecer também aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Clínica Santa Margot, Memorial Imagem, Líder Empresarial e Lojas LW. Doutor João, a gente encerrou o primeiro bloco falando sobre a doença de Crohn. Finalizamos o bloco falando exatamente sobre o diagnóstico e como se dá essa vida após o diagnóstico. Falamos sobre as cirurgias, enfim. E agora vamos falar, o senhor vai me ajudar, porque eu tentei, viu, minha gente? Eu tentei. O nome da outra doença intestinal. É a retocolite ulcerativa. Retocolite ulcerativa. Saiu, pronto. Retocolite ulcerativa. O que vem a ser a retocolite ulcerativa? Veja, a retocolite é uma doença inflamatória intestinal, né, que cursa com acometimento do reto e do colo, o nome já diz. Ela é menos complexa do que a de Crohn? Ela costuma ser menos complexa que a doença de Crohn. Porém, em alguns casos, ela pode ser grave. Ela pode evoluir para o que a gente chama de megacolon tóxico, que é uma inflamação acentuada do cólon e do reto, que às vezes a abordagem cirúrgica é a única alternativa na qual se faz necessário tirar todo o cólon e o reto de forma urgente. Certo. Mas isso é uma exceção nos casos de retocolite ulcerativa. A doença de Crohn ela tende a ser
mais complexa a extensão de acometimento dela, ser da boca ao ânus, e ela se manifestar de várias formas. Certo. A retocolite, como se fica restrita mais ao o reto e o cólon, ela tende a ser mais tênue do que a doença de Crohn. Uma vez diagnosticado, como é a vida desse paciente a partir do diagnóstico? Veja, quem tem retocolite, normalmente ele depende do grau de acometimento, certo? Um dado interessante é que como é que a gente pode diferenciar o acometimento de uma retocolite no intestino grosso e no reto e de uma doença de Crohn no intestino grosso e no reto. Normalmente a retocolite ela tem um acometimento contínuo, ela vai do reto, pega a parte esquerda do intestino grosso e vai ganhando extensão, certo? Ela tem um acometimento contínuo. Já a doença de Crohn, ela tem um acometimento salteado. Sim. Ela pode acometer o reto e o início do cólon, o meio do cólon. Isso é uma característica marcante para a gente diferenciar no momento que realiza a colonoscopia, que é um dos exames para o diagnóstico, certo? Então, na doença de Crohn vai depender da extensão da doença. Se eu tenho só uma extensão, se ela só pega o reto, se ela pega pouca parte do intestino grosso, a gente vai utilizar tipos de anti-inflamatórios específicos. Num grau mais extenso, do que a gente chama pancolite, a gente também precisa fazer uso dos imunos biológicos, que são as mesmas medicações que são utilizadas para a doença de Crohn, e em alguns casos também se faz necessário cirurgia. Quais são os caminhos? O senhor falou aí na questão do exame, me lembra aqui, a colonoscopia. Para além da colonoscopia, quais são os outros recursos que vocês usam para fechar o diagnóstico? Veja, normalmente a gente utiliza, do ponto de vista laboratorial, normalmente um exame simples, um hemograma mostrando anemia, uma proteína C reativa, que é um marcador inflamatório que também está associado à doença, déficits de absorção vitamínicos, como uma vitamina B12 baixa, marcadores como a ferritina, que é um marcador inflamatório alto, certo? São algumas das características laboratoriais que fazem a gente pensar na doença inflamatória intestinal. Além deles, a gente tem a colonoscopia, né, com biópsia, que vai nos dar um norte na identificação de lesões, e a partir dela a biópsia para nos ajudar no diagnóstico. Tem um marcador fecal também muito importante, muito utilizado pelos especialistas, os próctos e os gastros, que é a calprotectina fecal. A calprotectina fecal é uma glicoproteína. Sim. Que é um marcador de atividade inflamatória do intestino grosso, que quando o intestino grosso está inflamado, ela tende a sair da mucosa para a luz intestinal e se apresentar aumentada no exame de fezes, certo? É um marcador muito importante, tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento, assim como a colonoscopia. E aí é o exame de fezes? Exame de fezes. Certo. Então, os exames laboratoriais para verificar as vitaminas. Isso. Né? A gente vê marcadores inflamatórios, como anemia, né? A anemia, o PCR aumentado, uma ferritina aumentada. Se o paciente tem acometimento do ilho terminal, que é um segmento do intestino delgado, que absorve muitas vitaminas, então se eu tenho um acometimento de ilho terminal, a minha vitamina B12 pode estar deficiente, o ácido fólico pode estar deficiente. Então, são alguns sinais de que a gente está tendo um problema de absorção no intestino da gente e que aquela parte do intestino pode estar inflamada e por isso que a gente não está absorvendo determinadas vitaminas. Deixa eu fazer uma pergunta. Pacientes que fizeram, assim como eu, gastroplastia, lá muito distante, há muito tempo, que perdeu ali uma alça de um pedaço de intestino responsável por absorver essa demanda de nutrientes. Tem alguma relação? Esses pacientes, eles são mais propensos a desenvolver ou não tem nada a ver?
Não, normalmente não existe essa correlação. O déficit vitamínico do paciente com uma cirurgia bariátrica normalmente é a ausência do segmento, né? Certo. Já na doença inflamatória ele tem um segmento, mas o segmento ele está inflamado, ele não exerce a sua função de absorção, né? Entendi. Está muito em alta também, doutor João. A gente percebe isso nesses podcasts, né? E a gente vai e tem até que ter cuidado com o que a gente se alimenta, né? Com o que a gente se alimenta de informação. Falando muito sobre intestino inflamado. Aí aquelas receitas, né, que o senhor já conhece e que abomina certamente. Chá para desinflamar o intestino, coma isso para desinflamar o intestino. Isso é mais mito, é mais verdade? Ou tem alguma coisa que a gente possa compartilhar cientificamente com o nosso público, com a nossa audiência, sobre alguns alimentos ou um estilo de vida saudável alimentar para que a gente possa estar desinflamando o intestino? É normal que o nosso intestino, em algum momento da vida, ele sofra alterações e fique sim com algum ponto de inflamação, mesmo que não seja, que não venha a ser uma doença inflamatória do intestino? Veja, quem tem doença inflamatória intestinal tem que ter um acompanhamento nutricional, certo? Então, vou dar exemplo, os alimentos condimentados, qualquer alimento que ele cause dano ao intestino, irritabilidade ao intestino, ele vai também gerar sintomas em quem tem doença inflamatória intestinal. Então, o acompanhamento do paciente com doença inflamatória intestinal é um acompanhamento multidisciplinar. Ele também necessita de um acompanhamento nutricional. Existe hoje nutricionistas que são voltadas para esse acompanhamento específico, que se especializam nessa parte de doença inflamatória intestinal, porque existem muitos alimentos, sim, que causam danos no intestino e que, para quem tem a doença, é mais danoso ainda, né? Eu sei que o tema da gente hoje é especificamente as doenças inflamatórias intestinais, mas, de uma forma geral, como médico do intestino, teria algo que eu, Catarina, ou você que está em casa, que a gente possa fazer pela saúde do nosso intestino? Algo assim. Eu sei que beber água é importante. Então, todo dia eu vou ali beber aquele mínimo de água. No mínimo, aquilo ali. Tem alguma coisa que para o intestino a gente possa, por exemplo, a gente sabe da importância da água, a gente sabe da importância do protetor solar para a pele, a gente sabe em alguns braços da medicina, a gente sabe como ajudar o nosso organismo. Com relação ao intestino, tem algo que a gente possa fazer para ser amigo do intestino? Tem, com certeza. A alimentação é primordial, uma alimentação rica em fibra, alimentos ricos em fibras, uma alimentação que não tem um excesso de carne vermelha, né? Uma alimentação que a gente consuma bastante água, certo? Junto com a alimentação, a atividade física é muito importante para um bom funcionamento intestinal. Viralizou de um tempo para cá também, eu tenho certeza que você aí de casa vai se identificar com isso, probiótico. Virou meio que uma modinha o uso de probiótico. Até que ponto o uso de probiótico ele é cientificamente comprovado e a gente pode, deve sim ou não, é uma pergunta, fazer uso de probiótico? Não, os probióticos são excelentes arsenais terapêuticos que a gente utiliza, assim. Hoje a gente tem a chamada disbiose intestinal, certo? Que é uma desregulação da nossa flora intestinal, certo? A gente hoje tem muitos estudos voltados para a chamada microbiota fecal, certo? E o que é isso? A gente tem bactérias que são comuns aos nossos intestinos, certo? Então, o intestino grosso ele tem um conjunto de bactérias que é ali o habitat dele, essas bactérias elas têm que estar ali determinadas bactérias têm que estar ali para um bom funcionamento intestinal. Então, em algum momento a gente pode apresentar uma desbiose intestinal, a gente perder aquelas bactérias,
a flora aumentar com outras bactérias que não são tão legais para o bom funcionamento intestinal. Então, o probiótico ele ajuda nesse sentido, no sentido de melhorar, deixar a flora mais característica para um bom funcionamento intestinal. Mas assim como os outros medicamentos, ainda que seja uma estratégia terapêutica natural, o uso de probióticos só passado pelo profissional médico. Claro, com certeza. Ele tem a sua indicação, o seu período de uso, né? Então não é para ser utilizado de forma abusiva, né? A gente tem que ter uma orientação médica, até um diagnóstico que justifique o uso do probiótico, né? Então ficou claro para você aqui que os probióticos, apesar de serem naturais, de estratégia terapêutica natural, só com o consentimento do profissional médico, certo? Muita coisa hoje na internet, mas você precisa estar bem atento que aquilo que viraliza não necessariamente é a melhor estratégia para você. A melhor estratégia vai ser sempre conversar com o seu médico para que ele possa encaminhar você para o profissional adequado. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua com o Saúde em Evidência. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Estamos de volta para mais um bloco do Saúde em Evidência e, claro, levando mais informações para você. Muito obrigada pela sua audiência. Agradecer também aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Clínica Santa Margot, Memorial Imagem, Líder Empresarial e Lojas LW. Doutor João, a gente falou nesses dois primeiros blocos sobre como é diagnosticada as doenças inflamatórias intestinais e ficou muito claro que é uma doença que em todo o tempo não tem fase, não tem a idade, em todo o tempo ela pode acontecer, independente de ser homem ou de ser mulher. Fiquei pensando como é a vida, como fica a vida dessa pessoa pós-diagnóstico. Não deve ser fácil conviver com uma doença que não tem cura. Tem remissão, mas que você vai ficar ali sempre sendo submetido a um acompanhamento, a exames, ou eu estou errada? Não, você está correta. A doença inflamatória intestinal, ela é um problema de saúde pública, certo? Que muitas vezes ela compromete a capacidade produtiva dos pacientes e, como eu falei, quanto mais jovem, pior o prognóstico da doença, né? Porque mais tempo de doença que não tem cura.
Então, às vezes o paciente tem que ser, principalmente os pacientes que são submetidos à cirurgia, eles tendem a ter um comprometimento maior da sua utilidade, utilidade como cidadão, no sentido da questão social, da questão de relacionamento, A questão laboral tem todo um impacto, isso, né? todo E esses impactos, eles são não só sociais e econômicos, mas também, e sobretudo, acredito que emocionais, né? Ah, com certeza, com certeza. É, principalmente em pacientes jovens, né? É difícil uma aceitação. Você tá uma hora ou outra faltando à escola, ou faltando à faculdade porque está doente, está internado, às vezes tem que ser operado, então precisa de um afastamento. Isso compromete, né, o desenvolvimento do indivíduo, né, na sua vida social. Então, é uma doença bem preocupante do ponto de vista de saúde pública. E aí, quais seriam as estratégias que, pensando nesse prisma de saúde pública, quais seriam as estratégias que os governos poderiam fazer para diminuir a incidência? Será que a gente pode pensar em alguma estratégia para diminuir a incidência dessas doenças acontecerem? Por exemplo, campanhas no quesito a estilo de vida. Porque se é uma doença que ela advém, sobretudo, de um estilo de vida com relação à alimentação, se é uma doença que ela tem sim lá até 30% de percentual de fator genético, mas o restante, os 70%, é das escolhas que eu faço, será que a nível governamental, de políticas públicas, será que estamos já fazendo o que precisa ser feito ou ainda estamos muito aquém dessa conscientização? Veja, é um pouco complicado no sentido que a gente tem uma doença, que é uma doença autoimune, né? Que a gente não tem uma causa específica, ela é uma causa multifatorial, né? Então, eu acho que o mais importante é o alerta dos sintomas para que a população procure ajuda para se obter um diagnóstico. E acho também que essa questão da modificação do estilo de vida, do estilo de vida mais saudável, contribua para evitar essa doença. Mas a gente está diante de uma doença de acometimento multifatorial que até a própria fisiopatologia ainda não é bem esclarecida. Tem um fator genético, mas não tão claro. Então, é uma doença que, digamos que a prevenção dela é um pouco Ainda é complexa. complexa, certo? Mas que a gente tem como alertar a população da existência dessas doenças, dos sintomas, para que as pessoas procurem ajuda, porque quanto mais cedo o diagnóstico não é fácil, e mais cedo iniciar o tratamento, mais cedo se utiliza medicações ou cirurgias que façam com que o paciente tenha uma qualidade de vida, certo? Doutor João, existe alguma relação ou sentença o paciente que é diagnosticado com uma das duas doenças inflamatórias intestinais chegar ao ponto de precisar fazer uso daquela bolsinha das fezes? Você diz a colostomia. A colostomia, exatamente. Sim, é uma coisa que pode acontecer e vez ou outra, sim, acontece. Na doença de Crohn é comum, às vezes, o paciente necessitar de uma ileostomia. Na retocolite, o paciente pode ter que fazer aquela cirurgia que eu falei, fazer uma proctocolectomia total e ficar com a ileostomia, que é um outro tipo de ostomia, né? Num português simples, ele está dizendo que tem paciente que vai chegar ao ponto de necessariamente precisar retirar totalmente o intestino e depender para sempre desse recurso externo. Isso, em alguns casos... Ele falou muito bonito, não foi, minha gente? Falou bem técnico e a gente vai puxar agora para a real. Certo. Sim, tem alguns casos em que o paciente fica com a bolsinha de forma temporária, às vezes está numa situação em que a doença não responde aos medicamentos,
não tem uma melhora clínica, laboratorial, endoscópica, e às vezes precisa ficar por um tempo com a bolsinha, né? E posteriormente, depois de uma melhora clínica, pode-se tentar retirar, e em alguns casos tem que ficar com a bolsinha definitiva, certo? Vai depender do grau da doença, de como o paciente está evoluindo. Doutor João, tem alguma correlação entre as doenças inflamatórias intestinais e o câncer de intestino? Em algum momento tem um ponto de encontro? Sim, sim. Existe a doença inflamatória intestinal é um fator de risco para o câncer coloretal, certo? O que é preconizado hoje é que após 8 anos da doença inflamatória intestinal, o paciente fique em acompanhamento com colonoscópio para rastreio de câncer coloretal, certo? Existe, antes dos 8 anos, a colonoscopia para acompanhamento da doença inflamatória intestinal. Mas após os 8 anos de diagnóstico, existe um aumento muito grande de risco para o câncer coloretal, principalmente naquelas doenças mais extensas, certo? O que é que acontece? É uma inflamação crônica. Então, na medida que a doença ela vai inflamando aquele segmento do intestino, ela vai formando displasia intestinal e em algum momento pode predispor o câncer coloretal. Como a gente estava falando aqui, né? Se é uma doença que ela está muito ligada, as doenças inflamatórias intestinais estão muito ligadas ao estilo de vida que a gente leva, às escolhas que a gente faz, sobretudo com relação à alimentação, pensar nessa congruência, né? Nesse ponto de interseção com o câncer é de uma forma que a gente dá uma sacudida assim, de pensar que algo que já não é simples, uma doença inflamatória intestinal, pode vir ainda a ficar mais complexo com uma recorrência dessa doença que pode até chegar num câncer, não é isso? Doutor João, quando a gente pensa hoje no câncer do intestino, o câncer do intestino já esteve no ranking, já mais embaixo, parece agora que ele voltou, né, para o topo. Tá ali com quem? Com o câncer de mama, com o câncer de próstata. O câncer coloretal hoje tirando o câncer de pele, né, é o segundo mais comum. Ele é o segundo mais comum tanto no homem, só perto do câncer de próstata, e o segundo mais comum na mulher, só perto para o câncer de mama. E é o segundo câncer com uma maior mortalidade. Ele é um câncer que tem uma mortalidade também alta. E a gente também tem ainda digamos, um déficit no diagnóstico precoce, porque é um câncer que ele tem um valor no seu rastreamento, ele impede o surgimento do câncer, certo? Uma colonoscopia com a identificação de uma lesão pré-maligna e retirada na colonoscopia, ela evita o surgimento de um câncer, certo? A partir de que idade a gente deve começar, por exemplo, a fazer esse exame? O que a gente preconiza hoje é que os pacientes que a gente chama de risco habitual, certo? Que são os pacientes que não têm história familiar, certo? É que a gente inicia a colonoscopia a partir dos 45 a 50 anos de idade. Até uns 3 anos atrás era fechado os 50 anos de idade. Hoje existe uma tendência a diminuir para 45 anos, tendo em vista a alta incidência de câncer coloretal em pacientes cada vez mais jovens, certo? Mamografia, eu sei, né? Faço sempre. A gente começa fazendo num intervalo de 2 em 2 anos, depois de 1 em 1 ano. Com relação ao intestino, esse intervalo para fazer, essa periodicidade para se fazer o exame, é também anual? Ele vai depender de alguns fatores. Se eu fizer uma colonoscopia e ela vir normal, certo, normalmente a gente repete de 5 a 10 anos, certo? Se ela vir com um pólipo, vai depender do tipo de pólipo, da quantidade de pólipos, vai depender do número de pólipos e do resultado da biópsia. Se for um adenoma, às vezes tem que repetir com 3 anos. Se for um hiperplásico, repete com 5 a 10 anos. Então vai depender do tipo histológico,
do tamanho do pólipo, do número de pólipos, que para a gente antecipar uma nova colonoscopia, certo? Ok, a gente vai continuar esse assunto no próximo bloco. O último bloco, eu sei que você vai ficar com saudade, eu também vou ficar com saudade de você, mas no próximo sábado a gente se encontra. Fica aí que daqui a pouquinho eu volto com o Dr. João para a gente finalizar o programa de hoje. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, o nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Estamos de volta para o último bloco deste sábado do programa Saúde em Evidência. Agradecer a você por essa audiência maravilhosa, a sua fidelidade de todo sábado às 10 horas da manhã se encontrar comigo. Quero agradecer também aos nossos apoiadores: Faculdade de Medicina do Sertão, Memorial Imagem, Clínica Santa Margot, Líder Empresarial e Lojas LW. Doutor João, no último bloco a gente falou sobre o tempo de fazer o exame, né? O intervalo para se fazer esse exame. E o senhor deixou bem claro que, em não encontrando nada demais, esse intervalo ele pode ser de 5 a 10 anos. Então fica aqui o meu convite, a minha convocação para você. Na verdade, não é um convite não, é maior, é uma convocação. Para você que tem mais de 45 anos, o doutor João já disse que é um fator pontual. Tem 45 anos, independente de ser homem ou de ser mulher, independente de apresentar algum, como é que eu posso dizer? Algum sintoma, fazer essa visita ao coloproctologista para estar fazendo o exame, a colonoscopia, né? Porque esse intervalo fica aí bem confortável até para a gente saber que, diferente da mamografia, que é de 2 anos ou 1 ano, a gente vai ter esse intervalo aí, se não encontrado nada, um intervalo de 5 a 10 anos para repetir o exame. Então, tem 45 anos, já procura essa especialidade médica para estar fazendo esse exame, para ter essa tranquilidade, porque não é simples esse diagnóstico, não é simples conviver com esse diagnóstico, mas é preciso sim falar. Doutor João, câncer de mama, quando a gente pensa em câncer de mama, e eu estou falando de câncer de mama, lógico, por ser mulher, a gente sempre entende que eu preciso observar na minha família, na minha árvore genealógica, se as mulheres da minha família, sobretudo as de primeiro grau, ascendência ou descendência, desenvolveram em algum momento da vida o câncer de mama. Para o intestino, essa observação também é pertinente? É a mesma lógica ou não? Isso, é pertinente sim. A gente falou no bloco anterior a questão do rastreamento para pessoas que a gente considera com risco habitual, que não tem história familiar. Mas existe o rastreamento para pessoas que têm a história familiar. Quem são essas pessoas?
são pessoas que têm um parente de primeiro grau que tenha tido câncer coloretal ou tenha tido um pólipo avançado. Pólipo avançado são algumas características histológicas e tamanhos de pólipos que predispõem a uma maior chance de câncer coloretal, com menos de 50 anos de idade, certo? Então, se eu tenho um parente de primeiro grau com câncer coloretal ou um pólipo avançado com menos de 50 anos de idade, ou então eu tenho 2 parentes do primeiro grau ou do segundo grau, certo? Com câncer coloretal ou pólipo avançado, independente da idade, esses pacientes eles iniciam rastreio em algumas situações antes, certo? Eles, na verdade, se eu vou dar um exemplo aqui, Sim. se eu tiver um tio com câncer coloretal com 50 anos, certo? Então a gente vai começar 10 anos antes o caso índice. Certo. Então eu vou fazer minha primeira colono com 40 anos em vez de 45 anos. Perfeito. O que for primeiro, certo? Se eu tiver um tio que teve câncer coloretal com 60 anos, eu não vou começar com 50, eu vou começar com os 45 que são preconizados. Então a gente sempre começa 10 anos antes o caso índice, certo? E também esses pacientes eles tendem a repetir a colono mais precoce, com os 5 anos mesmo, em vez dos 5 a 10 anos, certo? Então eles tendem a repetir mais precocemente o exame. Certo. Uma vez diagnosticado câncer do intestino, quais são as estratégias terapêuticas que vocês dispõem hoje? Lembrando, o câncer coloretal, se ele diagnosticado precocemente, certo? Que na maioria das vezes, quando está precoce, o paciente não tem sintomas, certo? É um achado. É silencioso. Silencioso. Mais uma coisa para a gente reforçar, né, doutor? Isso. A importância dessa visita no médico e, sobretudo, de fazer o exame. Isso. Ele, se diagnosticado precocemente, ele tem 90% de chance de cura, certo? Então, quando a gente dá um diagnóstico do câncer, a gente tem que fazer um estadiamento. O que é o estadiamento? A gente tem que ver o grau de avanço do câncer, certo? Para definir o tratamento, certo? A localização também é importante. E se ele está localizado apenas no intestino, se ele já não foi para outros órgãos. Os 2 órgãos mais comuns de acometimento de metástase são o fígado e o pulmão, certo? Então a gente tem que fazer, além da colonoscopia, um diagnóstico, muitas vezes tem que fazer uma tomografia de abdômen, uma tomografia de tórax, e vai depender também da localização. Se for um câncer de intestino, na grande maioria, às vezes opera para depois, a depender do resultado da biópsia da peça cirúrgica, fazer uma quimioterapia, se for um intestino grosso. Se for um câncer de reto, um reto lá embaixo, que a gente chama de reto baixo, reto médio, muitas vezes a gente tem que fazer uma quimio e radioterapia e depois a possibilidade de uma cirurgia. Então vai depender muito da questão da localização, do grau de acometimento, se está acometendo só o intestino, se está já com acometimento dos outros órgãos. Então é uma investigação ampla a ser feita para se definir o tratamento para aquela situação. O câncer de intestino, ele é um câncer que ele tem característica recidiva ou uma vez tratado dá para dar uma tranquilizada ou não? Não, ele tem característica de ter recidiva, certo? Como a grande maioria dos cânceres tem. Então, principalmente nos 3 primeiros anos, após um tratamento de câncer, a gente tende a fazer um rastreamento mais incisivo, mais próximo, certo? Com exames mais precoces entre um intervalo e outro. Passado 3 anos, a gente vai espaçando e a gente considera, né, nos cânceres no geral, a cura após 5 anos. Aí vai aumentando o intervalo de acompanhamento. Todo câncer de intestino, ele leva à cirurgia ou não? Tem aquele câncer de intestino que a pessoa vai conviver com ele e não necessariamente vai operar? Veja, o câncer, hoje a gente tem o câncer de reto, o que a gente chama o reto baixo, o reto médio. Existe uma forma de fazer quimio-radioterapia que às vezes ela tem uma resposta completa, certo?
é um tema um pouco específico, a gente chama essa forma de tratamento watch and wait, que é olhar para ver, que foi algo que foi descoberta por uma cirurgiã brasileira, que é a Angelita Gama, uma cirurgiã, talvez a cirurgiã brasileira mais famosa do nosso país, uma das cirurgiãs mais famosas do mundo. Ela criou essa forma de tratamento, em que o paciente às vezes faz quimio e radioterapia e existe uma resposta completa, que o paciente fica só no acompanhamento para a questão de recidiva ou não. Mas, tirando essa situação, na grande maioria dos casos, se faz necessário tratamento cirúrgico, sim. Infelizmente, nosso tempo está encerrando e eu quero agradecer, doutor João, a sua participação aqui e dizer que as portas da TV estão sempre abertas para a gente estar conversando sobre temas como esse que são tão relevantes para os nossos telespectadores. Doutor João, esse é um momento em que a gente costuma deixar o profissional bem à vontade para tecer as considerações finais e também para sinalizar para o nosso público como as pessoas encontram você, seja aqui, seja em Serra Talhada, onde mais você atender, olha para aquela câmera agora e fica à vontade. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco hoje. Eu gostaria de agradecer ao programa a oportunidade de falar dois temas tão relevantes, certo? Eu acho que a palavra que a gente deixa aqui, a mensagem, na verdade, que a gente deixa aqui sobre esses dois temas, tanto a doença inflamatória intestinal, que é uma doença que não tem cura, mas tem controle, certo? E muitas vezes desconhecida pela população, certo? Mas é uma doença que o paciente, quando bem diagnosticado, bem acompanhado, ele consegue viver, tem uma qualidade de vida, mas muito importante o alerta dos sintomas e do conhecimento dessa doença. E do câncer coloretal nem se fala, né? Um câncer que tem uma alta incidência, que se faz necessário um rastreamento, que é um câncer que ele previne de verdade. Se ele diagnosticado precocemente, tem mais de 90% de cura. Então, foram dois temas relevantes e que eu acho que contribuem bastante para os telespectadores, certo? Como é que os meus telespectadores encontram o doutor João? Ou seja, eu atendo em Arco Verde e em Serra Talhada. Certo. Aqui em Arco Verde, eu atendo no Hospital Memorial, Arco Verde, na parte dos consultórios, e atendo na Leal Gastro, na clínica do Dr. Emiliano Leal. Certo. E em Serra Talhada, eu atendo na Med Center Multi. Certo? Med Center Multi, em Serra Talhada, e aqui em Arco Verde, no Hospital Memorial e na clínica Dr. Emiliano, na Leal Gastro. Dr. Emiliano, a Leal Gastro. Então tá simples de você encontrar Dr. João. Já vai aí nas redes sociais, procura Dr. João, procura esses lugares que ele falou que atende e já marca. Tem 45 anos, já marca a tua consulta, já vai para ele para começar a prevenir, porque informação é também prevenção, né? A gente precisa se movimentar, não é isso, doutor João? Com certeza. Então, vamos lá. No próximo sábado, a gente se encontra novamente com outro profissional aqui, recheado de informação para você, porque o nosso propósito, a nossa missão será sempre levar informação que salva vidas. E a gente se preocupa com você e eu quero encontrar você no próximo sábado, então.